Fala, meus amores! Vou mostrar para vocês as operações que pegamos hoje aqui no Payroll. Foi um Payroll bem legal até, dá para aproveitar algumas coisas, tá? Antes de eu começar a mostrar para vocês as operações, eu preciso que vocês entendam uns conceitos antes, tá? Durante notícias, eu já comentei sobre isso com vocês, mas eu não fiz aula porque isso é um conteúdo da fraternidade, tá? Mas durante notícias, a gente tem um gap na liquidez. É por isso que a gente tem aquela movimentação tão brusca, né? Deixa eu desenhar aqui embaixo. Então você tem ali vários níveis de preço, onde as pessoas estão se posicionando, né? Por exemplo, vou fazer aqui de qualquer jeito só para vocês entenderem, ok? Então, você tem aqui vários níveis de preço. E aí o preço está trabalhando aqui no meio. Conforme a gente vai tendo negócios, mais liquidez, a gente vai tendo um preço naturalmente mais travado, porque você vai ter mais compra, mais venda. Quando o preço sobe, vai ter alguém ofertando, quando o preço desce, vai ter alguém comprando, e aí ele vai ficar, né, tendendo a ficar um pouco mais lateral, não ter tanto esse movimento de spike para cima. Quando a gente tem notícia, acontece o efeito onde tem cancelamento dessas posições, porque as pessoas não querem ser pegas de surpresa. E justamente esse efeito de não ter liquidez para fazer a contraparte é o que faz com que o preço estique. Então, quando você tem ali, por exemplo, nesses casos aqui, você tem aqui 10, 20, 30 posicionados, cara, eu vou precisar que tenha pelo menos 60 ordens para conseguir consumir isso. Quando a gente tem notícia, tem um cancelamento dessas posições. Então, aqui nesse mesmo cenário, por exemplo, vamos supor que suma esses 10, aqueles 30, aqueles 20 dali, e sobra agora só 10 aqui e 5 aqui em cima, por exemplo. Então, se acontecer essas mesmas 60 ordens, o que seria comum para um movimento natural, vai ser o suficiente para fazer com que o preço simplesmente deslanche lá para cima, porque vai ter pouca liquidez, entendeu? Então, se alguém vir e comprar os mesmos 60, ele vai simplesmente fazer com que o preço que estava travado dessa forma faça isso. E aí é onde é que mora a oportunidade para OB, no caso, tá? Entendido isso? Bacana? A gente tem uma ferramenta que mede, fica acompanhando o preço em tempo real, para a gente poder ter uma noção de onde seriam esses pontos, né? Então, o mercado faz o movimento de compra e de venda, a gente tem essa movimentação, ele basicamente calcula, vê isso e projeta, da mesma forma como a gente tem o BTR, né, o indicador de retração ali para movimentos curtos de vela a vela. Só que aí, nesses casos, a gente usa isso, essa projeção maior, justamente para esses momentos de notícia, né, que tem esse caos. Porém, no payroll é diferente. Por mais que a gente siga a mesma lógica, a gente vai pegar as operações do mesmo jeito, mas no payroll a gente tem um comportamento diferente, porque entra muito, realmente nesses casos, entra muita ordem a mercado. Então junta a baixa liquidez e a quantidade de ordem, e aí tende a ser aquele caos que vocês já estão acostumados a ver. Entendeu? Mas a lógica de operação é a mesma. Então a partir desse ponto, basicamente, ele vai ter uma projeção, né, tanto para cima quanto para baixo, de até onde o preço pode ir. E aí ele vai marcar esses pontos para a gente tomar a decisão. Então, se o preço sai daqui de forma muito brusca até essa região, a gente faz a venda. Se o preço sai daqui até aqui embaixo muito rápido, a gente faz a compra. Bacana? Então, ó, essa aqui é uma gravação. Eu estou com a câmera na frente da minha câmera aqui. Como vocês sabem, eu uso fluxo, volume e leitura de preço. Só que nesses casos eu não estou olhando o fluxo especificamente, tá? Ainda mais que esse aqui era do ouro. Eu estava olhando só nessas ferramentas. Deixa eu soltar para vocês verem. Então, ó. A gente estava acompanhando aqui, esperando a notícia sair. Faltava aqui 10 segundos, tá? 10 segundos, eu não vou nem acelerar, só para vocês verem como é que fica. Repara como que o ouro aqui já estava bem fraco, né? Mas repara como vai caindo cada vez mais e você tem esses gaps de liquidez aqui, ó, tá? Olha só, simplesmente ficou vazio. Então, por isso que o mercado saiu. Quando executar nessas ordens, ele fez esse movimento esticado, zerando tudo que ainda sobrava aqui embaixo, porque era o que tinha para ser executado, tá? E aqui, nesse momento, né, eu vou falar aqui enquanto tá rolando, a gente tinha aqui o euro-dólar, aqui em cima, deixa eu riscando para vocês poderem ver, a gente tinha aqui o euro-dólar fazendo essa movimentação, a gente tinha o GBP-USD, que já tinha perdido o indicador de notícias, igual o euro-dólar, e isso já era esperado, né? Em vez de a gente pegar diretamente ali como um dia normal, a gente aguardava esse movimento um pouco maior. Também tinha aqui o AUD-USD, nessa regiãozinha aqui, fazendo a mesma coisa, o GBP-CAD, o ouro e o SDCHF. Né? Todos esses fizeram tudo isso ao mesmo tempo. E aí a gente pegou o quê? Eu peguei o euro-dólar nesse movimento, eu peguei o ouro, vocês vão ver daqui a pouco, eu peguei o ouro, o GBP-USD e o AUD-USD. Esse aqui que tá na tela aí é o ouro, é o mesmo que tá ali com o gráfico, e eu peguei aqui na hora que ele chegou nessa região, exatamente aí. Foi a hora que eu comentei com o pessoal, dei um clique aí. Por quê? Porque isso aqui era a nossa região de base. Tá vendo aqui que a partir desse momento a gente tem basicamente toda a parte de volume ali colorido, mostrando que aqui é uma base de compra forte. Como no payroll ele foi descendo lento, ele foi executando devagar o que tinha, provavelmente ele não ia fazer esse movimento muito esticado, muito absurdo. Então a gente pode pegar a operação.
Se você tivesse pego aqui usando a Fibomédias ou qualquer outro setup gratuito que a gente tem, você também conseguiria pegar essa mesma operação. Enquanto isso, eu estava com GBP/USD, como eu comentei, Eurodólar e outro. Nesse caso, deixa eu acelerar aqui para vocês verem, porque o vídeo é muito grande, foi de 7 minutos, 15 minutos e pouco. Nesse momento, o Eurodólar, nos 5 minutos, tinha conseguido perder a região de base. E é o que eu falei, pessoal, eu vou abrir o do 15, se tiver na região interessante, eu vou começar a comprar. Por quê? Porra, eu tinha acabado de abrir o mercado. Então a gente tinha aí mais 10 minutos fora essa vela, mais 2 velas de 5 minutos para poder fechar. Então daria esse tempo, entendeu? Nesse caso, eu peguei aí, exatamente onde é que ele tá aí, uma agora para 15. Detalhe que eu ainda tava com a de 5 rodando, tá? Faltava aqui 1 minuto, eu falei, não vai dar tempo de segurar, eu vou tomar esse loss aqui dos 5 minutos, mas vou ficar posicionado no 15. Né? Enquanto isso, aqui, virou a vela. Falta 15 segundos. Em 15 segundos, eu vou deixar rodando aqui, tá? Eu tava ali com o áudio SD dando uma oportunidade muito bonita. Ele retraiu a partir do momento do indicador. O ouro, desculpa, também muito bonita. O GBP/USD apertada, mas ainda assim deu gain. E o Eurodólar subiu e ainda pegou parte da defesa. Nessa parte que a gente tava rindo. Porra, do nada, faltando poucos segundos deu bom aí e tal. E aí eu ainda fiquei posicionado, né, na de 15 minutos, como eu comentei. Então, aqui, tava rodando ainda a de 5, né? Deixa eu ver aqui um pouco mais pra frente. Aqui eu falei que eu tava tirando o print pra poder mandar no nosso canal lá, pra vocês acompanharem. E aqui, né, no caso, o áudio SD, eu tirei o print aqui no 15, mas é porque não dava pra enxergar. Aqui no 15, tá vendo? Ele testou exatamente a média de 200. Então, se você tivesse operando de novo o setup gratuito aqui do canal da Fibomédias, você também teria pego essa oportunidade. E GBP/USD também, se tivesse pego no 15, também teria dado bom. Né? Aí eu marquei aqui onde seria o ponto específico. A gente pegou no 5, mas também teria dado bom aqui no 15. Passou um pouquinho, aquela lá do 15 tava rodando ainda, e a gente teve essas outras oportunidades aqui, né, do GBP/JPY, entre outras, só que chegou faltando menos de 30 segundos, então não dava para pegar. Era impossível pegar aqui. Passou um pouquinho, deixa eu acelerar um pouquinho. Aqui ainda tava rodando, né, tava finalizando ali, tinha mais uma vela ainda. Cadê? Deixa eu acelerar. Aqui. Aí aqui, nesse movimento de volta, depois desses esticados que a gente não conseguiu pegar por causa do tempo, o preço voltou. Né? Então, todos os JPY, EuroJPY, STJPY, GBPJPY, todos voltaram. E aí a gente pegou a oportunidade aqui do reteste do GBPJPY. Nesse caso aqui, a gente pegou aqui, exatamente no preço que ele tá, mas o ponto ideal era que ele conseguisse voltar até o 210.400, tá? Esse aqui será o nosso preço principal, porque ele teria que perder essa POCzinha aqui. Só que era um reteste importante, né? Foi rápido, voltou vazio, era um movimento interessante para venda, então a gente também pegou essa operação. Então, a gente fechou ali 4x0 na primeira leva, e agora fiquei com o GBPJPY para 5 minutos e aquela do 15 minutos para fecharem juntas. Tá? Então a gente tem essas operações em aberto. Passou um pouquinho, deixa eu ver. Aí. Olha só, se eu tivesse pego aqui, sem fazer a leitura do volume, tá? Não estava tão focado no volume. Só por aqui, olha só como a gente tem a mesma leitura também. Então, a gente tem uma média, a gente tem um indicador de notícias, o indicador aqui, ó, que a gente usa para pegar notícia exatamente em cima do preço médio. Era uma região muito importante para toda a estrutura ali atrás. Então, também teria dado bom aqui, pensando só pelo preço, né? Sem a leitura do volume em si. E aqui foi onde fechou o do 15 minutos. Bacana? Então foram 6 operações, todas em cima da mesma lógica. Essa lógica a gente aplica todo santo dia, né? Esse aqui é o setup mais fácil de se usar, porque a gente não tem que ficar ali preocupado, por exemplo, com horário, ou ficar tentando se arriscar em operações toda hora. Eu vou basicamente acompanhar o calendário, e a partir do calendário a gente sabe que horário, qual o possível momento que vai ter esse tipo de movimentação, para poder pegar essa retração mais fácil, tá? Se você quiser aprender sobre isso, entra na comunidade. Se você quiser ter acesso às ferramentas fora da comunidade, também tem. Eu vou deixar qualquer link, qualquer coisa que vocês queiram saber, vai estar aqui embaixo. Bacana? Espero que tenha te ajudado. Tamo junto, é só o começo.